A vida não espera. Enquanto você pensa se deve agir ou não, o tempo passa. Enquanto você duvida das suas capacidades, alguém com menos talento, mas com mais coragem, já está conquistando o que poderia ser seu. Enquanto você adia seus sonhos, a vida vai sendo escrita, sem a sua participação. E a verdade é dura. Ninguém vai lutar mais por você do que você mesmo. Ninguém vai acreditar mais nos seus sonhos do que você. Ninguém vai carregar o peso da sua jornada por você. Mas existe algo que ninguém pode tirar: o poder de decidir. A cada dia você pode escolher levantar-se, pode escolher mudar, pode escolher começar de novo, pode escolher não aceitar menos do que merece. Você não está condenado a viver a mesma história todos os dias. Você pode reescrever seu futuro agora. E tudo começa quando você entende que a vida não muda quando as circunstâncias mudam. A vida muda quando você muda. Quantas vezes você se sentiu pequeno? Quantas vezes acreditou que não era suficiente? Quantas vezes olhou para os outros e pensou: eles têm algo que eu não tenho? Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não veio ao mundo para ser cópia de ninguém. Você não veio para ser sombra. Você não veio para viver escondido atrás das expectativas alheias. Você nasceu para expressar algo único, algo que só você pode oferecer. E não importa quantas pessoas façam algo parecido, ninguém pode fazer do seu jeito. Ninguém tem a sua história. Ninguém tem a sua voz. Ninguém tem a sua essência. E se você continuar tentando encaixar-se nos padrões, vai perder a oportunidade de brilhar com a sua autenticidade. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser verdadeiro. E o mundo não precisa de perfeição. O mundo precisa de verdade. O medo vai sempre bater à sua porta. O medo de falhar. O medo de ser rejeitado. O medo de não ser suficiente. Mas coragem não é viver sem medo. Coragem é agir mesmo com o medo presente. É olhar para ele e dizer: você não vai decidir por mim. Toda vez que você escolhe a coragem, um novo mundo se abre. Novas portas aparecem. Novas forças despertam. E você percebe que nunca esteve tão fraco quanto pensava. Na verdade, sempre esteve muito mais forte do que acreditava. A diferença entre quem realiza e quem não realiza não está no talento. Está na coragem. Porque o talento sem ação não serve para nada. Mas a coragem sem talento abre caminhos. Porque quem ousa aprende. Quem ousa cresce. Quem ousa vence. A vida não se resume a sobreviver. Você não nasceu para apenas pagar contas e esperar o fim de semana. Você nasceu para viver com intensidade. Para experimentar o que significa estar vivo de verdade. Isso não quer dizer que tudo será fácil. Na verdade, o caminho da grandeza é duro. Mas é justamente porque é duro que vale a pena. As dificuldades não vêm para destruir você. Vêm para lapidar você. Vêm para provar a sua força. Vêm para mostrar que você pode ir além. Quando você olha para trás, percebe que os momentos de maior dor foram também os que mais o fizeram crescer. E se hoje você enfrenta um desafio, saiba que não é castigo. É convite. Convite para evoluir. Convite para expandir. Convite para se tornar a pessoa que você precisa ser para alcançar aquilo que deseja. O que você quer deixar como legado? O que as pessoas vão lembrar quando ouvirem o seu nome? Porque no fim, não seremos lembrados pelas coisas que acumulamos. Seremos lembrados pela forma como tocamos vidas, pelas pessoas que inspiramos, pelo impacto que geramos. Você não precisa mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo de alguém. Pode ser a razão pela qual alguém volta a acreditar. Pode ser a voz que levanta quem estava caído. Pode ser a luz que ilumina o caminho de alguém perdido na escuridão. Isso é grandeza. Grandeza não está em ter tudo. Está em ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E esse chamado é para você. Não importa a sua idade. Não importa seu passado. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é que você ainda está aqui. E se você está aqui é porque ainda há tempo. Ainda há propósito. Ainda há vida para viver. A questão é: você vai atender a esse chamado? Quantas vezes você já se sabotou sem perceber? Quantas vezes começou um projeto cheio de energia, mas desistiu antes de ver o resultado? Quantas vezes deixou que a voz da dúvida falasse mais alto que a sua vontade de vencer? A autossabotagem é um inimigo silencioso. Ela se esconde atrás de desculpas bonitas. Não é o momento certo. Eu não tenho os recursos ainda. Eu vou esperar me sentir pronto. Mas sabe o que acontece? Esse momento perfeito nunca chega. E enquanto você espera, a vida segue sem pedir licença. A verdade é que ninguém está totalmente pronto. Ninguém tem todas as respostas no início. Ninguém sabe exatamente como vai ser o caminho.
Mas os que vencem começam mesmo assim. Eles dão o primeiro passo na incerteza. Eles confiam mais na sua coragem do que no seu medo. E é por isso que chegam mais longe. Você já parou para pensar em quem realmente é? Não quem disseram que você deveria ser. Não a versão moldada para agradar os outros. Não a máscara que você veste para ser aceito. Mas a sua identidade verdadeira. Aquela que arde no seu coração quando você se permite ser autêntico. Aquela que se manifesta quando você faz algo que ama, sem se importar com a opinião de ninguém. Muitos vivem uma vida inteira sem nunca se encontrarem. Vivem correndo atrás de validação. Vivem tentando caber em caixas. Vivem escondendo a própria essência. Mas chega uma hora em que isso cansa. Chega uma hora em que você percebe que não dá mais para viver pequeno. Chega uma hora em que você precisa libertar a sua verdade. E esse momento é agora. Porque o mundo não precisa de mais cópias. O mundo precisa de você, do seu jeito, da sua força, da sua autenticidade. Muitas vezes, o que paralisa não é a falta de capacidade, é a ilusão de que precisamos dar grandes saltos para mudar de vida. Mas a verdade é que o poder está nos pequenos passos. Você não precisa transformar tudo de uma vez. Precisa apenas começar. Um passo por dia. Uma escolha de cada vez. Uma decisão que parece pequena, mas que, repetida diariamente, cria um destino completamente novo. Não subestime o poder da consistência. É ela que transforma hábitos em caráter. É ela que transforma a disciplina em liberdade. É ela que constrói a versão mais forte de você. Não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida. É o que você faz todos os dias, mesmo quando não tem vontade. É a decisão de levantar cedo. É a escolha de cuidar do corpo. É a coragem de estudar um pouco mais. É a persistência em continuar quando ninguém está olhando. E aqui está talvez a verdade mais importante de todas. Você não precisa acertar sempre. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa vencer todas as batalhas. Mas precisa decidir não desistir. Porque desistir é a única derrota que não dá chance de recuperação. Enquanto você insiste, sempre há possibilidade. Enquanto você tenta, sempre há esperança. Enquanto você se levanta, sempre há caminho. E se hoje você sente que tudo está contra você, se parece que nada faz sentido, se a vontade de parar é grande, eu digo, aguente mais um pouco. Dê mais um passo. Resista mais um dia. Porque muitas vezes a vitória está logo depois do ponto em que a maioria desiste. Você não é a maioria. Você não é comum. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque ainda tem algo grande para viver. E não importa quantas vezes a vida te derrube. O que importa é quantas vezes você decide levantar. Você já percebeu como algumas pessoas vivem acreditando que o mundo não tem espaço suficiente para todos? Elas olham para o sucesso de alguém e sentem inveja. Elas acreditam que, se o outro vence, isso diminui as chances delas. Vivem com medo da falta. Vivem presas na mentalidade de escassez. Mas a vida não funciona assim. O universo é abundante. Existe mais do que o suficiente para todos. O sucesso do outro não é uma ameaça. É uma prova de que é possível. Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Se alguém realizou, isso é sinal de que existe caminho. E cada vitória que você celebra no outro aproxima você da sua própria. Troque a inveja por inspiração. Troque a competição pela colaboração. Troque o medo da falta pela confiança na abundância. Porque quanto mais você acredita que há espaço, mais espaço cria. Quanto mais você acredita que há oportunidades, mais oportunidades enxerga. Quanto mais você acredita que pode, mais portas se abrem. Mas mesmo com mentalidade abundante, os dias difíceis vão chegar. E nesses dias o que faz diferença não é o que você tem, é quem você é. Resiliência é a arte de não se deixar quebrar pela adversidade. É aprender a dobrar sem se partir. É cair e levantar-se mais forte. Os momentos de dor não são sinais de que você fracassou. São testes. São convites da vida perguntando: você realmente quer isso? Está disposto a crescer para chegar lá? E eu sei que às vezes parece injusto. Eu sei que às vezes dói tanto que você pensa em desistir. Mas cada lágrima que você derrama está regando a semente de uma nova força. Cada noite escura que você enfrenta está preparando o brilho de um novo amanhecer. Não existe dor em vão. Toda dor carrega dentro de si uma lição, um propósito, uma transformação. Transformar dor em propósito é uma das maiores formas de libertação. Quando você entende que a sua dor pode servir para algo maior, ela deixa de ser apenas peso. Ela se transforma em combustível. Pense nas pessoas que mais inspiram o mundo.
Quantas delas transformaram suas feridas em missões? Quantas decidiram usar o que viveram de mais difícil para ajudar outros a não passarem pelo mesmo? Você pode fazer o mesmo. A sua dor pode se tornar cura. A sua queda pode se tornar mensagem. A sua luta pode se tornar inspiração. Não esconda as cicatrizes. Mostre-as como medalhas de guerra. Elas não diminuem você. Elas provam que você sobreviveu. Elas provam que você é mais forte do que pensava. E no meio de tudo isso, existe um segredo simples que muitos esquecem: viver o agora. A maioria das pessoas está presa no passado, repetindo velhas dores, ou ansiosa pelo futuro, tentando controlar o que ainda não chegou. Mas a vida acontece aqui, no presente, neste instante, enquanto você respira. Enquanto você ouve estas palavras: o passado já foi, o futuro ainda não veio. O único tempo que você tem de verdade é o agora. E é no agora que você pode escolher. É no agora que você pode mudar. É no agora que você pode agir. Se você aprender a estar inteiro em cada momento, cada conversa será mais profunda, cada gesto será mais verdadeiro, cada experiência será mais significativa. Viver no agora é a chave para sentir-se vivo de verdade. Disciplina. Essa é talvez a palavra menos popular quando se fala em sucesso. Porque todos querem o resultado, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Disciplina é acordar cedo, quando tudo dentro de você pede mais sono. É manter o foco quando as distrações parecem mais atraentes. É dizer não para aquilo que rouba seu tempo e dizer sim para aquilo que constrói seu futuro. E não se engane, disciplina não é sobre perfeição. Não é sobre nunca falhar. É sobre não desistir. É sobre levantar todas as vezes que cair. É sobre voltar ao caminho, mesmo quando escorregar. Disciplina é liberdade. Porque quem não tem disciplina é escravo dos impulsos, das desculpas, do comodismo. Mas quem tem disciplina governa a própria vida. E quando a disciplina encontra o propósito, nada consegue parar você. Muitas vezes, a vida exige que a gente recomece. E recomeçar dói. Recomeçar significa aceitar que algo terminou. Significa olhar para os cacos do que sobrou e decidir reconstruir. Mas também significa coragem. Porque quem recomeça prova que ainda acredita. Prova que ainda existe força dentro de si. Prova que ainda há fogo no coração. Não tenha vergonha de recomeçar. Tenha orgulho. Porque cada recomeço é sinal de que você não desistiu de si mesmo. E o mais incrível é que quando você recomeça, nunca volta do zero. Você volta de um lugar de mais experiência, com mais aprendizados, com mais maturidade, com mais clareza. Recomeçar não é fraqueza. É uma das maiores demonstrações de poder. Você já parou para imaginar como será sua vida daqui a 5 anos? Não apenas sonhar, mas visualizar com clareza? Onde você quer estar? Quem você quer ser? O que você quer ter conquistado? A vida sem visão é como um barco sem leme. Pode até estar em movimento, mas não chega a lugar nenhum. Criar uma visão de futuro é assumir a responsabilidade de escolher o destino. É olhar para dentro e perguntar: o que realmente importa para mim? O que eu quero viver de verdade? E não importa se sua visão parece grande demais. O impossível só existe até alguém ousar provar o contrário. Escreva essa visão. Veja-a todos os dias. Sinta como se já fosse realidade. E então alinhe suas ações diárias com ela. Porque quando suas escolhas do presente caminham na direção da sua visão, o futuro deixa de ser sonho e se torna inevitável. E no fim de tudo, resta uma pergunta: qual legado você quer deixar? Porque um dia todos nós partiremos, e o que vai permanecer não são as roupas que você usou, nem os objetos que acumulou. O que permanece é a forma como você tocou vidas, as marcas que deixou nos corações, as sementes que plantou no mundo. Seu legado pode ser grande ou pequeno, mas o importante é que seja verdadeiro, que carregue a sua essência, que represente o melhor de quem você foi. E cada dia vivido é uma oportunidade de escrever esse legado. Cada escolha, cada palavra, cada gesto. Tudo constrói a história que você vai deixar para trás. A pergunta é: você está vivendo de forma que sua vida seja lembrada com orgulho? Ou apenas passando pelos dias sem deixar marcas?